O jogador do Uruguai, Suárez, mordeu um jogador italiano e recebeu uma das maiores punições da Copa do Mundo, mas ele já manteve esse tipo de comportamento em outros jogos. Isso pode indicar um tipo de transtorno agressivo. Se ele fosse tratado na infância por especialistas, poderia evitar esse tipo de situação? Para falar sobre esse assunto, eu converso com a psicóloga e pedagoga Eliane Cristina. Olá, Eliane, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Esse tipo de transtorno não é comum, né, na vida adulta. Na criança, quando ela não desenvolveu a fala, isso já é mais comum? A criança, na sua primeira infância, até os 3 anos de idade, ela tem um modo de comunicação. Como ela ainda não sabe falar o que ela quer, né, o que ela deseja, ela pode fazer isso através da mordida, né, que nós chamamos da fase oral. Né? Então, ou pela agressividade ou para chamar a atenção, ela vai morder, né? Ou na mãe, ou em outra criança, ou em outra pessoa, para falar o que ela deseja. Uhum. Algumas experiências que a criança vivencia, como a briga dos pais ou uma separação, o que isso pode provocar na criança? Segundo um filósofo famoso chamado Vygotsky, ele diz que a criança é fruto do meio onde ele vive. E a sociedade, a primeira sociedade dele é a mãe, né? Então teve um caso muito interessante, uma vez, qual é importante falar, eu tinha um aluno que mordia, chamei os pais, né, para conversar. A mãe, logo ao entrar, me disse que ele realmente estava mordendo, né, e que ela fazia isso com a criança, que achava muito bonitinho, como ele era muito fofinho, então ela falava com ele, deixa eu morder sua barriguinha, deixa eu morder o seu braço. Então o que a criança fazia? Ela simplesmente transferia o que ela recebia da mãe. Né? Então, foi um ato agressivo da mãe? Não, foi um exemplo, né? Na verdade, ela achava tão bonitinho que ela mordia a criança. E aí a criança, quando ela gostava da outra, ela queria também morder, expressando o seu sentimento. Então, às vezes, não é só a agressividade. Na maior parte é agressividade? Mas nem todas as vezes é agressividade. É um modo dela falar o que ela está sentindo, ou de bom ou de ruim. Quando não corrigido verbalmente na fase da criança, na vida adulta isso pode provocar mesmo algum transtorno? Pode sim, mas é sempre bom lembrar que a fala é um meio da válvula de escape de qualquer ser humano. Então ela precisa ser orientada, assim, quando ela morder, o adulto que estiver perto não é repreender essa criança, mas sim falar por que ela está fazendo, perguntar por que ela está fazendo isso, fazer com que a criança verbalize o que ela está sentindo, né? Que ela fale por que ela mordeu e que não se deve fazer isso. Sempre conversar, fazer com que a criança realmente fale o que ela está sentindo e por que dela morder, né? Ver o que ela está sentindo, o que está acontecendo naquele meio em que ela está vivendo, né? Para não ocasionar algo mais tarde, no caso aí o nosso jogador, né? O jogador, na verdade, tem que se escutar e ver a vida, né? O que aconteceu com ele na sua primeira, na sua segunda infância, né? Na adolescência, na fase adulta. Mas me parece que mais 3 vezes ele fez isso. Então foi uma forma, é como uma criança, foi uma forma dele falar, né? Se vocês verem, ele não consegue, já que ele não consegue com os pés driblar ou fazer alguma coisa, o que ele faz? Ele fala, né? Como uma criança, ele vai lá e morde, já que ele não conseguiu o que ele queria, que era impedir ou jogar de alguma forma. Então ele vai lá e fala, igual a criança, ele vai lá e morde. Realmente. Se alguma pessoa tiver mais alguma dúvida, ela pode entrar em contato com você? Com certeza. No 9115 3929. Né? A nossa clínica fica aqui na Henrique Braga, logo de frente à TV Oeste. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Veja no próximo bloco, alistados do tiro de guerra realizam marcha na cidade de Formiga. Voltamos já!